Olá, alunos da terceira série, tudo bem? Nessa nossa videoaula vamos fazer 3 exercícios envolvendo potenciação. Então vamos lá. Para esses exercícios, você precisa usar os conhecimentos de operações com frações e propriedades da potência. O nosso primeiro exercício é calcular o valor dessa pequena expressão aí. Então vamos lá. Como o expoente está fora do padrão, está negativo, devemos, neste caso, usar a propriedade adequada da potenciação. Para passar para expoente positivo, basta inverter a base, passando de 4/7 para 7/4. E aí, no caso também, vamos inverter o sinal do expoente. A propriedade que vamos usar, lembre-se aí, é a propriedade P7. Então, neste momento, você tem que estar já com o seu caderno aí aberto, com as 8 propriedades. Quando a gente citar a propriedade, você dá uma olhadinha como que é o escopo dela. A propriedade P7 é aquela que meu expoente, se eu passar o expoente, o sinal dele de negativo para positivo, que é o padrão, mas eu vou ter que ir lá e inverter a base. Então, se é A sobre B, vira B sobre A. Portanto, se é 4/7, passará para 7/4, porém agora com o expoente 3, né? O expoente positivo, e está aí. Bom, o próximo passo agora, se você consultar aí a sua lista de propriedades, eu vou usar a propriedade P6. A propriedade P6 é aquela que nós vamos retirar o parêntese. Veja lá, o expoente M, ele vai formar duas potências. No numerador, uma potência com a base A, no denominador, uma potência com a base B. Então, isso vai acontecer lá na minha expressão lá. Eu vou ter 7 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Agora é só resolver essas potências de acordo com a definição. 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7. E 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. Nós vamos encontrar 343 sobre 64. São dois números primos entre si. Essa fração ela é irredutível. Você pode também deixar a resposta, se quiser, em forma em representação com vírgula. Fazendo essa divisão aí vai dar aproximadamente 5,36. E aí está resolvido o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Nós temos uma expressão um pouquinho só maior que a outra, mas nós vamos manter aquela sequência que a gente aprendeu nas aulas de propriedades da potência. Como é que a gente vai procurar resolver? Primeiro, vamos ver se temos expoente zero, se tiver, aplicamos a propriedade P4, e vamos ver se temos raiz, se tiver, aplicaremos a propriedade P8. Mas nós não temos nenhum dos dois casos, então não precisamos fazer, porque são duas propriedades que não vamos ter que fazer. No segundo, P1 e P2 dentro dos parênteses. Lembrando que P1 é multiplicação de potências de mesma base. Nós não temos isso na expressão. E P2 é divisão de potências de mesma base. Nós também não temos isso na nossa expressão. Terceiro, eu vou trocar o sinal do expoente, né? Se o sinal está negativo, eu vou passar para positivo. Nesse caso, eu vejo que eu tenho 3 casos aí a resolver. Obviamente, nós vamos sempre resolver a parte de dentro para depois resolver o expoente de fora, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ter que aplicar essa propriedade P7 e depois da P7, nós temos que observar o quê? Se nós temos P5 e P6 junto com P3. P5 é potência com multiplicação na base. Nós não temos isso. Nós temos o P6, que é potência com divisão na base, e temos o P3, fatalmente toda vez que a gente tiver aí um parêntese, existirá a possibilidade de ter P3, que é a potência de uma potência. Então vamos lá, da nossa sequência aí, riscamos o primeiro e segundo, vamos ao terceiro. Trocar o sinal do expoente, vamos aplicar a propriedade P7. Então, menos 1 sobre 4 elevado a menos 2, eu pego a minha base, que é 1 sobre 4, inverto 4 sobre 1, que é 4, e o expoente, de menos 2 ele passa para mais 2, 4 ao quadrado são 16. Temos também 3 elevado a menos 3, então o 3 ele vai inverter, vai ficar 1/3, e de menos 3 passa para 3. Agora aplicamos a propriedade P6, então vai ficar 1 ao cubo sobre 3 ao cubo, só que 1 ao cubo é igual a 1. A potência com base 1, ela vai dar sempre igual a 1. E o 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 são 27. Bom, vamos lá na nossa expressão substituir essas duas expressões que foram mais simplificadas aí. Então, nós temos 16 menos 1 sobre 27 elevado a menos 1.
Antes de mexermos com esse expoente menos 1, vamos resolver o que está dentro do colchete. Ali nós vamos tirar o MMC entre 1 e 27. Se você tirar o MMC, você vai ter essa expressão aí dentro do nosso colchete. E também, se você lembra das nossas aulas lá do início do mês de fevereiro, uma regrinha, toda vez que você tem duas frações, na adição ou então na subtração, como é que você pode fazer? Bom, você pode sempre usar essa regra de preferência se os denominadores forem primos entre si. Aqui eu tenho o número 1 e o 27, então ele me convida a usar essa fórmula, né? 1 vezes 27, e aqui eu faço uma multiplicação cruzada, 16 vezes 27 menos 1 vezes 1, que é o que está aqui. Essa fração é a mesma coisa que se você tirar o MMC entre 27 e 1, tá ok? Bom, resolvendo aí dentro do meu colchete, 16 vezes 27 são 432, portanto, nós vamos ficar 431 sobre 27, mas isso está a menos 1. Então, vamos aplicar a propriedade P7 novamente, né? Então, vamos ter 27 sobre 431. Podemos deixar assim mesmo, são dois números primos entre si, o 27 e o 431. A fração ela é irredutível, não precisa ficar fazendo a conta não. Se fizer, vai dar aí 0, alguma coisa, mas não há necessidade. Está resolvido aí o nosso segundo exercício. Vamos a uma terceira expressão. Calcular o valor desta expressão, muito parecida com a anterior. Bom, vamos olhar aqui a nossa sequência mais uma vez. Expoente 0 e raiz, eu não tenho expoente 0, mas eu tenho raiz, então eu vou aplicar a propriedade P8. Depois, adição, multiplicação de potências de mesma base e divisão de potências de mesma base. Eu também não tenho isso aí, não vamos usar essa daqui. Em terceiro, trocar expoente, tal qual no exercício anterior nós temos 3 expoentes negativos. Vamos resolver os dois de dentro e depois o de fora. E verificar se tem P5 e P6 junto com P3. P5 é a potência com multiplicação na base, nós não temos. Agora, no P6, nós temos aí potência com divisão na base. Então, vamos lá, vamos começar com a troca de expoentes. Não, aliás, com a eliminação da raiz. Observa o seguinte, eu vou fazer aqui, acho que eu fiz primeiro esse lado esquerdo. Eu fiz o lado esquerdo primeiro. Eu troquei o expoente aqui, ó, de menos 1 para mais 1. Menos 4 sobre 3 a menos 1, é só inverter, vira 3 quartos elevado a 1, que é 3 quartos mesmo. Lembre-se que eu falei que nós podemos começar por qualquer propriedade, desde que seja possível ela fazer, tá bom? Vamos ver aqui agora, eliminar a raiz no segundo caso. Olha, eu tenho 3 dividido pela raiz de 7. A raiz quadrada de 7 significa que tem um 2 aqui e um número 1 aqui dentro. Como é que é a regrinha? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Aqui é sol e aqui dentro é sombra. Então, nós vamos ter 7 elevado a meio, né? Vamos ter 7 elevado a meio, porque o 1 daqui que está na sombra, ele vai para o sol, o 2 que está no sol, ele vai para a sombra. Então, nós vamos ter 7 elevado a meio. Agora nós vamos verificar aí que vamos aplicar a propriedade P7. Né? Aplicando a propriedade P7, o expoente vai para positivo, mas a gente vai inverter a nossa fração. E agora vamos aplicar a propriedade P6, né? Em que esse 2 aqui vai ser expoente em uma potência com esse número como base e esse número como base. Bom, na parte de cima, nós vamos ter meio vezes 2, que dá igual a 1. Então, isso vai dar 7. 7 elevado a 1. E o 3 ao quadrado, dando 9, dá 7 nonos. Vamos substituir esses resultados na nossa expressão lá em cima. Reescrevendo a expressão, ela ficou 3 quartos menos 7 nonos. Tal qual no exercício anterior, vamos resolver essa subtração de fração aí. Se você tirar o MMC, você vai obter isso daí. Ou se você usar aquela regrinha, quando nós resolvemos 2 a 2, 4 vezes 9, 36, depois é 3 vezes 9 menos 4 vezes 7, e é o que está aqui. Bom, 3 vezes 9 são 27, 4 vezes 7 são 28. Essa expressão aí na parte de dentro vai dar menos 1 sobre 36.
que está elevado a menos 2. Bom, então vamos aplicar a propriedade P7 agora. O nosso expoente vai passar de menos 2 para 2, só que nós vamos trocar o 1 e o 36 de posição. O sinal negativo pode permanecer ali mesmo, ele não precisa descer. Então, nós vamos ter menos 36 sobre 1 elevado ao quadrado. Bom, menos 36 ao quadrado, toda potência com expoente par, ela é positiva. Então, menos 36 ao quadrado vai dar positivo, porque é menos 36 vezes menos 36, menos vezes menos vai dar mais, e 1 ao quadrado vai dar 1, então basta só fazer a parte de cima, isso está dando 1296. Agradecemos a sua atenção e faça uma excelente atividade.